Sebastião saiu para algum compromisso de trabalho que ainda tinha por fazer e ficaram os três a conversar. Diamantina ficou sem entender porque justamente naquele dia ela estava ali presente e participando daquele encontro tão estranho, por assim dizer. Sinhatina contou a Ernesto que tudo o que conseguia era através da força e da vontade de Deus. Seu papel era simplesmente servir com amor, e as coisas, se fossem para o bem dos doentes, melhoravam muito, e na maioria dos casos eles até se curavam. Ernesto bebia-lhe as simples palavras ditas de forma tão humilde, mas carregadas de energia e amor e, acima de tudo, de verdade. Ele pensava consigo mesmo a respeito do que aprendera, enquanto estivera no seminário, sobre o amor de Deus, das obras da criação, e algo no íntimo do seu ser, sabia que as coisas iam muito além do que um simples estetoscópio poderia auscultar. As verdades do coração, do espírito, essas eram inatingíveis para aqueles que se negavam a descobrir as suas próprias verdades. A conversa durou algumas horas, e ambos, Diamantina e Ernesto, despediram-se de Sinhatina, que havia lhes oferecido delicioso queijo com goiabada feita no tacho, no fogo de lenha. Saíram extasiados. Cada um à sua maneira e na medida, é claro, de seu entendimento. Ernesto foi embora e disse a Diamantina que assim que pudesse viria com o tio para ver Ivo. Ela ficou contente, pois pensou que ele, sendo um médico mais moço, saberia alguma coisa mais da medicina atual que pudesse favorecer Ivo. Sinhatina ficou só, cismando. Falava sozinha. Meu Deus! Agora sim que as coisas vão complicar. Se a menina não tiver pulso firme, o trabalho dela com o Ivo pode sofrer algum abalo. Nos ajude, Pai, que só o Senhor sabe o nosso caminho, e que nós tenhamos força e fé, para desenvolver tudo que viemos aqui fazer. Muito obrigado, meu Pai, pelas bênçãos e pela vida que nos dá. Ivo, agora, com as aulas de piano, sentia-se mais seguro. Começava a despertar enorme interesse pela companhia de Diamantina. A jovem também estava muito satisfeita com tudo. Dona Carmen estava feliz, pois fazia semanas que Ivo passava bem, sem ter tido mais crises. Até o senhor Pedro comentou que realmente Diamantina fora uma pessoa de muita luz a vir para ajudar o filho. Embora descrente, agora passava a ver as coisas de outra forma. Ainda mais em se tratando de ajudar o filho. Começou a confiar cada dia mais. Ernesto, no consultório, aproveitava o tempo que tinha para auxiliar o tio e ajudava-lhe também nas visitas aos enfermos em suas casas. Comentou levemente sobre o seu encontro com Sinhatina, para o qual o tio não deu muita importância. Dr. Nelson comunicou ao sobrinho que na tarde seguinte iriam até a casa de Ivo fazer-lhe uma visita rotineira. Enfim, examiná-lo, ver como iam as coisas. Ernesto animou-se muito. Logo Diamantina veio-lhe à mente. Ficou trêmulo e emudecera, conseguindo apenas dizer sim com a cabeça. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 7. Reencontro. Outro dia esplendoroso começava na bela fazenda mineira. O azul das montanhas misturava-se com o do céu, destacando-se os tons escuro e claro. Pássaros de todos os tipos cantavam de cá para lá, e as águas do riacho seguiam seu curso, ouvindo melodias do Criador. Tudo era mágico, magnífico. A tarde caíra. Diamantina estava com Ivo ao piano, que havia progredido muito no aprendizado. Pensava ela. Quando aqui cheguei, as primeiras impressões com relação a Ivo quase me fizeram desistir. Graças a Deus tudo passou e posso agora ver o meu trabalho surtindo um efeito tão positivo. A melodia que Diamantina tocava ao piano servia como fundo musical aquela tarde agradabilíssima. Logo, ouviram-se passos chegando na varanda, e uma das auxiliares de Dona Carmen avisou a tratar-se de Dr. Nelson e um rapaz.
Dona Carmen foi ao encontro dos dois, que já estavam quase cruzando a porta da grande sala. Ivo estremeceu ao reparar o olhar daquele forasteiro para Diamantina. De súbito, sentiu ligeiro mal-estar incomodando-o demais. Ivo. Como vai? Perguntou o Dr. Nelson todo sorridente. Ivo, pego subitamente, respondeu com voz trêmula. Continuou o médico. Vejo pelo seu aspecto que está bem. Será a música a causadora de tão grande bem-estar? Ivo parecia nem ouvir a pergunta e não conseguiu tirar os olhos de Ernesto que, por sua vez, trocava olhares com Diamantina. A cena foi de puro reencontro. Reencontro de almas, sabe-se Deus o porquê. Diamantina dirigiu-se até os dois para cumprimentá-los e pediu licença para interromper a aula. Também nela os sentimentos eram muito estranhos, confusos. O clima no momento ficou um tanto quanto conturbado. Dona Carmen percebeu que Ivo modificara a expressão. Conhecia o filho suficientemente para saber que ele não estava gostando de tão inesperada visita. Nessa altura dos acontecimentos, Diamantina recolhera-se ao seu quarto, tentando colocar as ideias em ordem. Logo Dona Carmen pediu às empregadas da cozinha que aumentassem a quantidade de comida, pois havia convidados para o jantar. Ivo, vendo a atenção que a mãe dispensava a Ernesto, ficou muito irritado. Enquanto isso, Dr. Nelson examinou e reconheceu que seu estado físico estava progredindo. Seu estado geral havia se estabilizado. Sr. Pedro, ao chegar, ficou satisfeito com a presença de Dr. Nelson, porque sempre ele conseguira tirar o filho das piores crises de sua saúde. Para ele, as mãos do pai criador em nada interferiam, como pensava a velha Sinhatina. E, por falar nela, vamos encontrá-la no fogão a lenha, preparando o delicioso prato de feijão com carne do sol, cujo aroma perdia-se ao longo do caminho próximo à humilde casa. Sinhatina gostava muito de cozinhar, fazia aquilo com tanto amor que dava vida e sabor aos mais simples pratos. Num instante, com o entardecer chegando de mansinho e as primeiras estrelas no céu a cintilar, ela saiu até o terreiro e, olhando o crepúsculo azul alaranjado, disse: Meu pai e criado de tudo que existe, vós sabe que meu coração só tem a agradecer. Pai, obrigada pelo meu trabalho, pelo meu neto e por essas pessoas que o Senhor coloca no meu caminho para que eu possa aprender um pouco mais. Pai de amor, estou preocupada com Diamantina, cuida dela nesse instante, meu pai, ela vai precisar muito de vós. Muito obrigada por me ouvir e nos abençoe com sua luz prateada. Amém. Dizendo isso, voltou ao fogão, onde ficou ainda meditando sobre a grandeza e a bondade infinita que poucos conseguiam perceber. Mesa posta. Só faltava Diamantina vir que o jantar seria servido. As cadeiras estavam todas alinhadas de forma que Diamantina ficou em frente a Ernesto. A pobre moça, vendo o aspecto no rosto de Ivo, não sabia o que fazer, porém sabia que teria a enfrentar aquela situação e não poderia de modo algum fugir. Durante o jantar, o silêncio era completo. Às vezes, quebrado pelo barulho dos talheres ou copos. Dona Carmen observava tudo, principalmente o filho. Estava muito preocupada, embora não quisesse demonstrar. Dr. Nelson, por sua vez, conversava com o Sr. Pedro, mas somente em frases curtas e sem delongas. Algo parecia não estar bem no ar, naquela noite. Diamantina alimentava-se divagando. Seus pensamentos misturavam-se e havia momentos em que se via chegando naquela Maria Fumaça, numa tarde, solitária. Tudo isso a fazia pensar o que faria estando ali, naquele momento. Pensava consigo mesma do porquê de seus sentimentos. Tinha a impressão de já ter tido contato com Ernesto e Ivo. Pensava e não conseguia entender. Assim, transcorrido o jantar, foram todos para a sala de estar saborear delicioso licor de pitanga.
Ivo pediu licença para recolher-se, desculpando-se e alegando cansaço. Diamantina queria fazer o mesmo, entretanto, Ernesto não a deixou sair. Enredou-a numa conversa que mais parecia um monólogo, pois ela mal respondia. Após algum tempo, Ernesto notou sua inquietação e sentiu-se um tanto quanto inconveniente. Porém, algo havia no olhar daquela jovem que o fascinara desde o primeiro instante. Não queria admitir, mas sentia-se ligeiramente enamorado por Diamantina, como se realmente aquele momento já houvesse os unido outrora. Dr. Nelson, vendo o avançar das horas, chamou o sobrinho, e os dois, despedindo-se e agradecendo, foram embora. Diamantina, em seu quarto, fez uma prece fervorosa. Pedia ajuda divina para aquela situação que, a ela, parecia ser tão delicada. Dona Carmen, antes de recolher-se, foi ao quarto do filho dar uma olhada. Ficou assustada, pois percebera que o filho estava dormindo um sono intranquilo, certamente com pesadelos. Em casa de Sinhatina, enquanto esta descansava o corpo físico, seu espírito, já com tanta bagagem, foi chamado a ajudar no socorro a Ivo. De repente, viu-se diante de dois amigos espirituais que a levaram até o quarto do rapaz, onde duas entidades das sombras já o influenciavam assustadoramente. As entidades inferiores perturbavam o pobre do rapaz na medida em que iam se lembrando do passado com pensamentos de vingança, ódio, raiva. Enfim, sentiam-se por algum motivo extremamente prejudicadas por quem agora era, nessa encarnação, Ivo. Eram de uma vibração tão baixa que nem sentiram a chegada da equipe de socorro, que se mantinha em preces e aplicações de jatos magnéticos para ajuda ao rapaz. Sinhatina, espírito, desligada do corpo físico pelo sono, fazia o que lhe era possível. Tentava transmitir o melhor que ia em seu coração em favor do rapaz. Seguia à risca as instruções dos espíritos socorristas, e, enquanto isso, eles percebiam que Ivo já se acalmava. Um olhando para outro, donde jatos de ira espalhavam-se ao redor, as entidades inferiores ficaram sem nada a entender. À medida que o socorro ia sendo aplicado, as entidades sombrias iam se desligando de Ivo até que fugiram do lugar, como se tivessem sido banidas. Pouco a pouco o rapaz conseguiu aquietar-se, e os amigos socorristas foram embora, levando Sinhatina de volta ao corpo físico. Amanheceu, e a pobre velha fez uma prece, pois sentira que uma batalha fora vencida, porém haveria muitas outras. Precisariam da ajuda de mais irmãos abnegados no trabalho do bem e principalmente da vontade do próprio Ivo. Ele, na verdade, era o centro de toda a solução de seu próprio problema. Dona Carmen dormira preocupada. Logo cedo foi levar o café para o filho e percebeu-o um tanto quanto abatido, fatigado. Bom dia, meu filho. Teve pesadelos? Mamãe, bom dia. Ainda bem que já amanheceu, porque essa noite tive de ficar fugindo o tempo todo. Era como se eu estivesse num pântano tentando sair e, quanto mais tentava, mais me afundava. Estou exausto. Dona Carmen recomendou que ele se alimentasse bem e, se sentisse melhor, gostaria de no fim da tarde levá-lo à igreja. Ele fez áreas de que não estava muito disposto, mas naquele momento não quis contrariar a mãe. Diamantina deu uma volta pelas cercanias da fazenda para respirar o ar da manhã e encontrou-se com Tião. Tião, dê lembranças à sua avó. Não sei porquê, mas parece que essa noite sonhei com ela. Tião sorriu, concordando com a cabeça, e foi caminhando para mais um dia de trabalho. Diamantina caminhava e meditava. No consultório do Dr. Nelson, Ernesto falava sobre Diamantina, não conseguia esconder o seu interesse pela moça. O tio ouvia atentamente, enquanto Ernesto enaltecia mais e mais suas qualidades. Via na jovem algo que lhe tocara fundo o coração. Dr. Nelson, educadamente,
e recomendou ao sobrinho que se contivesse um pouco em relação a esses sentimentos, para que não viesse a sofrer desilusões, e lembrou-o de que as obrigações do dia os aguardavam. O consultório teve grande movimento, e o rapaz acompanhou caso a caso, demonstrando grande interesse. O médico gostou muito de vê-lo participante e atento e via no sobrinho grandes chances de poder ampliar o trabalho e aumentar a clientela que já não era pequena. Passada a hora do almoço, Ivo dirigiu-se a Diamantina e pediu-lhe que lhe tocasse ao piano alguma música relaxante. Diamantina sorriu e, sob os olhares atentos do rapaz, fez o que ele lhe pedia. A música tomou conta do ambiente, e ele se tranquilizou. Dona Carmen havia se preparado para ir à igreja e convidou Diamantina. Ivo, ao ver que a moça havia concordado, tratou logo de arrumar-se para acompanhá-las. Não era muito chegado às coisas espirituais, assim como o pai, porém Diamantina conseguia despertar nele esse interesse com sua simplicidade, formosura e delicadeza. Já entardecia quando os três adentraram o corredor da igreja e dirigiram-se a um banco para fazerem preces. Ivo acompanhava cada movimento de Diamantina. A mãe já lhe havia notado o jeito enamorado e temeu pela felicidade do filho. Feitas as orações, saíram os três para a rua que dava a uma bela praça arborizada. Coincidentemente, Dr. Nelson e o sobrinho, após encerrarem o expediente, cruzaram com eles, que caminhavam conversando alegremente. Ivo, ao deparar com Ernesto, quis recuar, mas não conseguiu. Não conseguiu nem disfarçar o seu descontentamento. Pensou. Até parece perseguição. Não sei, mas acho que esse doutorzinho está caído pelos lados de Diamantina. Se for isso, vou fazer algo para impedir. Se vou. Dona Carmen, tentando amenizar a situação, cumprimentou-os e disse que precisavam apressar-se, pois não dera as ordens quanto ao andamento do jantar e se tinha uma coisa que o marido não gostava era de chegar e não a encontrar em casa. Essa desculpa fez com que Ernesto perdesse a oportunidade de uma conversa mais particular com Diamantina. De volta à fazenda, Ivo falou pouco, foi para seu quarto como a procurar respostas a tantas perguntas que lhe vinham à mente. Em casa de Sinhatina, enquanto mexia a comida no fogão a lenha, ela cantarolava canções de amor que guardava do tempo da escravidão, em que seus pais cantavam para esquecer o peso e as dores da chibata. Estava distraída com as canções quando ouviu alguém batendo palmas no portão. Abriu largo sorriso e foi amorosamente receber aquelas duas mulheres. Uma delas se mostrava muito trêmula, amparada pela outra. Eram irmãs. A senhora é Sinhatina. Uma das mulheres foi logo perguntando. Venho por não saber mais a quem recorrer para livrar minha irmã desse mal que angustia todos em nossa família. Sinhatina, levando-as para dentro, pediu que se sentassem. A mulher que amparava a irmã contou-lhe a situação que estavam vivenciando e disse-lhe que há 3 ou 4 meses a moça não pregava o olho. Chorava muito e, de vez em quando, desmaiava. Já a levamos a vários médicos, até na capital. Ficou internada, mas nada deu jeito. Eles a enchem de remédios e injeções, e mesmo assim ela fica dessa maneira. Enquanto ouvia toda a narrativa, Sinhatina, intimamente, fazia preces e pedia ajuda ao alto, pois já sabia tratar-se de perturbação espiritual. Pegou um copo com água, colocou sobre a mesa e fez uma prece que tornou o lugar inundado de intensa luz. Nesse momento, a moça doente começou a dizer palavrões de toda a espécie. A irmã olhou apavorada, e Sinhatina, colocando a mão sobre a cabeça da doente, conversou mentalmente com aquele espírito que a utilizava naquele instante. Pediu que deixasse a moça em paz, que a perdoasse, porque nada nessa terra passava despercebido pela justiça de Deus. A moça foi se acalmando e abriu os olhos, parecendo ser outra pessoa.
Sinhatina continuou em preces por mais uns instantes e deu-lhe água para beber. A irmã assistia à cena sem nada dizer. Só chorava. Depois de tudo, Sinhatina aproveitou o momento para dizer-lhe sobre a importância do perdão, dos bons pensamentos e principalmente dos bons sentimentos. Olha, minha filha. Nós não sabe de nada ainda nessa vida. Tem tanta coisa que a gente não vê e carece de aprender a respeitar porque tudo que nosso pai quer é a nossa felicidade. E muito bom que vocês façam muita oração na vossa casa que o ambiente lá não tá bom não. Precisa tirar todos os pensamentos de desarmonia e briga que isso só atrai doença da alma. As duas ouviram as recomendações e, abraçando-a com amor e gratidão, foram embora, levando mais aquela lição de caridade sem igual. A noite caiu calma e tranquila. Em casa de Ivo, o jantar foi servido sem sua presença, porque desde o encontro com Ernesto ele resolvera ficar a sós com seus pensamentos. As semanas passaram depressa, e as coisas não mudaram muito. Ivo era assíduo aluno das aulas de piano, e Diamantina procurava lhe dar o máximo de atenção, a pedido de Dona Carmen, que percebera como a chegada de Ernesto mexera com o modo de pensar do filho. Os dias se passaram, e certa tarde as duas irmãs que estiveram em casa de Sinhatina foram ao consultório do Dr. Nelson para exames de rotina. O médico sabia da situação em que a moça, certa feita, adentrara ao seu consultório e, vendo-a agora, com aspecto revigorado e saudável, quis saber qual fora o tratamento que fizera tamanho sucesso. Sempre acompanhado pelo sobrinho e sob seus olhos curiosos, a irmã lhe narrara todo o ocorrido na casa de Sinhatina. Dr. Nelson, a fé e aquela abençoada senhora curaram minha irmã. O quê? Perguntou o médico entre confuso e admirado. Ernesto, entrando na conversa, perguntou. Senhora Tina tem algo a ver com o que aconteceu com a saúde de sua irmã? Como não, Dr. Ernesto? Ela é uma pessoa de um dom de cura que poucos têm. Eu tenho certeza de que ela conseguiu deixar minha irmã saudável outra vez, com a misericórdia de Deus. Ernesto olhou para o tio, que tentava mudar o rumo da conversa. Pensava Dr. Nelson. Ah, não. Essas crendices só servem para deixar os leigos à mercê de pessoas inescrupulosas. O sobrinho, parecendo ler os seus pensamentos, dirigiu-se ao tio e às irmãs. Puxa! Como é a vida! Eu tenho certeza de que realmente essa senhora tem uma energia que mexe com as mais profundas células, inclusive, eu, pessoalmente, estive em sua casa querendo saber a respeito de tudo que diziam dela e de suas curas. Não senti, absolutamente, tratar-se de pessoa que esteja enganando quem quer que seja. Aquela humildade e sabedoria colocam qualquer catedrático de boca aberta. Dr. Nelson ficou abismado. Logo o seu próprio sobrinho vir com essas colocações tão banais. Pensava estar ali, diante de uma polêmica que levaria dias, porém a irmã acompanhante, percebendo o embaraço do médico, pediu licença quando soube que todos os exames estavam a contento, abraçou a irmã e foram embora sorridentes. É bom dizer que as recomendações de Sinhatina estavam sendo seguidas à risca. Até um padre as irmãs levaram para benzer a casa, que agora parecia gozar novamente de paz e harmonia. Os dias foram se passando, e Ernesto, saudoso de Diamantina, arranjou um pretexto para fazer-lhe uma visita. Falou com o tio, e este aprovou, vendo que não adiantaria qualquer palpite em contrário. Certa tarde, em que Ivo estava totalmente envolvido com as aulas de música e Diamantina já o ouvia tocar alguns acordes, alguém chegou à porta da sala. Dona Carmen, sentada bem à vista, deparou com Ernesto, que, num gesto gentil, não querendo interromper a melodia, fez que ela esperasse para anunciar sua chegada. De nada adiantou tanta cerimônia. Ivo sentiu a presença de Ernesto e, num gesto rápido, fechou o piano,
olhando firmemente para o rapaz como a indagá-lo por inteiro. Ivo ficou extremamente insatisfeito com a chegada repentina daquele que ele já sentia como seu desafeto. Diamantina, coitada, sentia-se corada, o sangue parecia ferver-lhe nas faces. Por que toda aquela disputa entre eles? Afinal de contas, ela não tinha compromissos com nenhum dos dois, embora sentisse que Ernesto muito sutilmente já houvesse demonstrado algum interesse afetuoso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dona Carmen, tentando quebrar o gelo da situação constrangedora em que seu filho e o recém-chegado se encontravam, tentou alguma conversação. Diamantina cumprimentou Ernesto e pediu licença, já ia recolher-se, pois sentia-se cansada com as aulas e estava no seu horário de descanso. Desculpa essa que não convenceu em nada Ernesto que, entre desapontado e sem jeito, resolveu aceitar o suco que uma das criadas preparou a pedido de Dona Carmen. Nessas alturas, Ivo dirigiu-se à varanda e, olhando o infinito, tentava desvendar o que se passava com ele. Qual seria o motivo de tanta aflição e insegurança ao ver Ernesto? Algo muito forte invadia-lhe o peito e só conseguia pensar em Diamantina. Dona Carmen procurou assuntos para conversar com Ernesto porque, afinal de contas, ficara só ela dando atenção ao pobre rapaz. Diamantina, após tomar um banho, saiu pelos fundos da casa e foi pelos lados da morada de Sinhatina. Um forte desejo de conversar com ela tomou conta de seu coração. Foi chegando e de longe já sentiu o cheiro bom dos quitutes que a velha senhora estava preparando. Ernesto, meio sem jeito, disse a Dona Carmen o que ocorrera com as irmãs que procuraram Sinhatina. Ele ficou muito empolgado com toda a história porque o tio lhe contara em detalhes o que afligia a saúde daquela moça. Disse também que o tio não aprovava seu interesse por tais coisas, mas ele não se importava aí. A propósito, naquele instante, despediu-se de Dona Carmen e foi até a casa de Sinhatina. Vejam como as coisas acontecem no momento oportuno. Nada havia sido combinado anteriormente. Sinhatina, quando viu a jovem pianista vindo ao seu encontro, disse-lhe: "Que Deus seja louvado, minha filha. Pena que nós não vamos pode conversa muito pro que o doutorzinho já botou o pé na estrada e vem vindo pra cá também." "O quê, Sinhatina?" "Como sabe. São as coisas da vida. As visão maio que o nosso pai deu pra essa veia aqui. Ele sabe o motivo qual que é. Vamos confiar." Passados alguns minutos, bateram palma no portão, e elas se entreolharam, não necessitando trocar palavras. De longe, na estrada, Tião viu o rapaz que esperava no portão. Veio correndo a atendê-lo e, todo sorridente, assim como a avó, cumprimentou-o e o convidou a entrar. Era de dar alegria no coração a vibração que encontrávamos naquela humilde casa. O ambiente era tão agradável que parecia que raios de luz invadiam todos os espaços com cheiros de flores perfumadas e suaves. Sinhatina estendeu a mão a Ernesto, e Diamantina olhou meio surpresa. "Desculpem-me vir sem avisar. Sinhatina, eu soube do caso daquela moça que, através da senhora, obteve a cura, e fiquei curioso." Disse isso sem tirar os olhos de Diamantina nem por um segundo. Douto, a vida ensina a gente a amar os irmãos e fazer o que o nosso pai Maio nos indica. Não tenho mérito nenhum, foi a vontade do Senhor e a fé das pessoas que cura e reanima, com a graça de Deus. Ernesto escutou a tudo muito atento. Que sabedoria tinha aquela mulher que, com tão simples palavras, trazia tantas verdades que não podiam ser contestadas. Tião conversava com Diamantina e perguntava sobre Ivo. "Faz semanas que eu não vejo Ivo." "E os passeios a cavalo?" "Ele desistiu depois daquele acidente." Quando Ernesto ouviu aquela parte da conversa, sentiu-se absorvido por um enorme desejo de saber mais e também começou a prestar atenção em Diamantina. Esta, por sua vez,
Tentou ser o mais sucinta possível. Não lhe agradava fazer comentários sobre Ivo perto de Ernesto. O motivo ela não sabia qual era. Sinhatina, vendo que a conversa ia de vento em popa, delicadamente foi aos seus afazeres no fogão e recolheu alguma roupa que ainda estava no varal. Diamantina falou a respeito da música e o quanto ela havia sido boa para o relaxamento de Ivo. Percebera que, depois que o rapaz pegara as aulas com afinco, não tivera mais crises fortes, embora estivesse sempre sob as orientações do Dr. Nelson. Ernesto olhava a Diamantina com uma ternura no olhar que fazia gosto. Podia-se logo ver que o rapaz já estava mesmo apaixonado e naquele instante agradecia aos seus pelo fato de coincidentemente ter encontrado a moça. A noite chegou mansamente, e, depois de tomarem um delicioso chá de ervas, as duas visitas mostraram-se prontas para ir embora. No entanto, Diamantina estava preocupada. Não queria dar chance a Ernesto para que porventura lhe abrisse o coração, pois sua sensibilidade já sentia que ele estava envolvido sentimentalmente por ela. Procurou disfarçar quando ele se ofereceu para acompanhá-la, porém não houve jeito de recusar. O caminho de volta à cidade era o mesmo que a levaria à casa. Não havia como fugir. Os dois despediram-se e botaram o pé na estrada. Vó, sei não. Acho que isso tá me cheirando paixão e das grande. Disse Tião, sorrindo. Meu filho, o melhor que nós faz agora é pedir para Deus que os guie pro que a própria vida uniu que um dia foi apartado de forma que não era pra ser. Vamos orar e entrega pra Deus. Enquanto isso, Ivo, na varanda, sentia a falta de Diamantina, e Dona Carmen tentava acalmá-lo, pressentindo que aquilo não acabaria bem. Senhor Pedro chegou e perguntou o motivo pelo qual o moço demonstrava tanta aflição. Diamantina, de longe, avistou Ivo na varanda. Um grande arrepio percorreu-lhe o corpo inteiro, e ela empalideceu. Ernesto viu a transformação no semblante da moça e, como ela permanecera calada durante todo o trajeto, ele não se sentia à vontade para falar-lhe qualquer coisa. Senhor Pedro, ao ver os dois se aproximando, acenou para Diamantina e foi cumprimentar o Dr. Ernesto. O que o traz aqui, doutor? Nada em especial, Senhor Pedro. Vim mesmo a passeio. Ivo entrou para a sala fazendo sinal para Diamantina de que queria a sua presença. A moça desvencilhou-se, dizendo que iria tomar um banho, pois sentia-se cansada. Embora o casal insistisse para que Ernesto ficasse para o jantar, ele percebeu que o momento não era conveniente. Vira que um clima pesado fizera-se presente ao notar o olhar de Ivo para ele. Dona Carmen, toda sem jeito, tentou despedir-se naturalmente, sem deixar que o rapaz se sentisse mais embaraçado do que o já estava. Ernesto foi embora e levou consigo no pensamento sua tarde com Diamantina, em que lhe pareceu que a distância entre os dois se fizera ainda maior. Ao chegar à cidade, em casa do tio, falou pouco e ficou silencioso durante todo o jantar. Em casa de Ivo, Diamantina desculpou-se pela indisposição e não quis jantar. Os três permaneceram em volta da mesa, Senhor Pedro, Dona Carmen e Ivo, absortos em seus próprios pensamentos. Em seu quarto, Diamantina fez uma oração, tentando acalmar seu coração e colocar as ideias em ordem. Pensava na repulsa que Ivo sentia quando chegou, tentando-lhe levar-lhe o acalanto da música, e o rapaz se mostrava totalmente desinteressado. Agora essa situação. Sentia-se como sendo alvo de uma briga. Mas como? Onde encontrar explicações? Pensava, orava, até que adormeceu, agitada. Sinhatina, em sono físico, desprendida do corpo denso, foi levada por companheiros da espiritualidade encarregados de auxiliar a todos aqueles envolvidos naquela trama, até o quarto de Diamantina. A moça, após alguns passos magnéticos, foi levemente tornando-se, ou melhor, colocando-se fora do corpo físico,
e deparou com aquela senhora que já aprendera a amar. Sinhatina envolveu em terno abraço e foi-lhe transmitindo forças para que tivesse a coragem de cumprir o que estava a ela divinamente destinado. Foi um encontro maravilhoso. Via-se a bondade de Deus se fazendo presente nas mais variadas situações. Ao amanhecer, ambas, cada qual em sua casa, sentiam uma alegria sem par. Porém, Diamantina acordou e, quando foi para a mesa do café da manhã, viu que as coisas não estavam boas para Ivo. Esse, ao contrário da moça, tivera por companhia noturna visitantes que queriam colocar lenha na fogueira de suas paixões mais mundanas. Mais uma vez dormira muito mal e por seu aspecto via-se que estava acabado. Como passara o dia anterior pensando com ódio e egoísmo, atraíra, naturalmente, amigos da mesma sintonia. Dona Carmen disse à moça que gostaria de lhe falar a sós assim que ela tomasse o café. Diamantina, com toda a boa vontade e carinho, concordou e convidou Dona Carmen para um passeio pelos arvoredos, a fim de tomarem a fresca da manhã. Ambas foram caminhando devagar por entre as árvores em cujas copas pássaros multicoloridos gorjeavam, dando graças a mais um novo dia. A senhora, ao começar a falar de Ivo, começou a chorar. Diamantina, vendo o extenso gramado, convidou-a a sentarem-se para que pudessem melhor se acomodar. A moça tinha por aquela senhora um amor muito grande. Sentia que, naquela casa, era muito mais que professora de piano. O laço afetivo que as unia era muito forte. Quando via Dona Carmen entristecida era como se estivesse triste também. Não sabia o porquê. Talvez porque gostasse tanto dela como a uma mãe. Dona Carmen contou a Diamantina toda a sua preocupação. Desde a chegada de Ernesto vira que Ivo transformara-se. Parecia ter muito ciúme do rapaz. Diamantina, disse entre lágrimas, sinto-me angustiada e até envergonhada de estar lhe falando essas coisas, mas é o que realmente sinto. Diamantina a abraçou ternamente e foi aos poucos acalmando-a. Sabe, Dona Carmen, noto que a música está fazendo muito bem ao Ivo. Até seu comportamento comigo mudou. Vejo também que o mesmo ocorre com o Sr. Pedro. Os dois parecem estar mais serenos. Dona Carmen balançava a cabeça, concordando plenamente com tudo que a jovem falava. A senhora sabe que sinto muita confiança em Sinhatina, e ela, em conversas que tivemos, já me alertou quanto ao fato do verdadeiro motivo de estar, nesse momento, convivendo com tudo isso. Só quero que saiba que não tenho interesse amoroso com relação a Ernesto porque mal conheço, embora muitas vezes pareça já termos nos conhecido antes. Quanto a Ivo, estou disposta a ajudá-lo e sei que Sinhatina terá papel preponderante em tudo isso. O que a senhora me diz? Sabe, Diamantina, antes de qualquer coisa, preciso lhe falar algumas ocorrências que se deram na infância de Ivo. Sempre ele pareceu uma criança diferente, apesar da saúde debilitada. Se tivesse de enfrentar o pai em alguma discussão e se seus argumentos fossem sérios, ele levava tudo a cabo, mesmo que depois lhe sobrassem grandes surras, nas quais eu sempre interferia. O menino dizia ver pessoas perseguindo o pai. Quando Pedro chegava a cavalo, muitas foram as vezes em que Ivo dizia: "Pai, quem são esses dois?" O pai, como nada via, pensava ser a loucura tomar conta da mente do pequeno. Eu recorri às orações, e Sinhatina sempre quis ajudar, mas era terminantemente proibida por Pedro. E até hoje ele não pode ouvir falar o nome dela. Quando acontecia de eles se encontrarem, o homem se transformava. Parecia outra pessoa. Diamantina a tudo ouvia e sentia enormes arrepios pelo corpo. Para ela, aquela história parecia já lhe ter sido contada em algum momento de sua vida. Continuou Dona Carmen. Nessas visões, Ivo foi crescendo perturbado. O que sempre ajudou foi a companhia de Tião, que o convidava para uma pescaria, um banho na cachoeira, enfim,
talvez orientado pela avó, que sabia o problema do meu filho e queria distraí-lo um pouco. O sofrimento foi tanto que eu nem mesmo quis ter mais filhos, devido ao enorme trabalho que tinha com Ivo. Hoje está como você vê. Um homem adulto, porém com possibilidades limitadas. Com todas as coisas materiais que temos, muitas vezes vindas de grandes desavenças por heranças, tenho certeza de que trocaria tudo por uma vida simples, mas com meu filho são. Nesse momento, as horas corriam na estrada do tempo. Em sua casa, Sinhatina parou no terreiro, olhando para o céu, disse: Obrigada, meu pai. Seus mensageiros já começaram a agir. Que o Senhor nos abençoe e não se esqueça de abrir os corações que ainda estão endurecidos. Amém. As duas amigas retornaram à casa, envolvidas num halo de muito amor e carinho. Realmente, a prece que Sinhatina proferira alcançara planos elevados, retornando para as duas, que, naquele mesmo momento, tentavam entender o que ocorria e pedir auxílio para ajudar um irmão em provas. Dona Carmen foi à cozinha ver os preparativos para o almoço, enquanto Ivo, na varanda, dizia a Diamantina: Pedi a Tião que me preparasse 2 cavalos. Sei que você não me negará de acompanhar-me a um passeio, não é? Diamantina disse que o sol se fazia quente, mas, mesmo assim, Ivo insistiu. Ela concordou, e assim que Tião chegou com os animais ambos foram ao passeio pelos lados da cachoeira. A jovem professora percebia que Ivo queria falar-lhe algo, mas lhe faltava coragem. Iam cavalgando calados, observando a extensa paisagem a perder-se na linha do horizonte. Capítulo 8. Muito além da medicina. No consultório do tio, na cidade, Ernesto pensava em Diamantina. Zero o que estaria fazendo naquele momento. O tio lhe falava algo, mas o rapaz estava tão distraído que nem se apercebia do que se passava ao seu redor. Planejava. Preciso declarar-lhe meus sentimentos. Não gosto de ficar com coisas pendentes em minha vida. Mesmo que sua resposta seja negativa, eu vou tentar. Zero tio, vendo-o tão distante, tentou chamar-lhe a atenção pedindo que atendesse a próxima paciente. Era uma senhora que trazia sua neta, uma jovenzinha de uns 11 ou 12 anos de idade. A avó explicou a doutora Ernesto que a menina andava muito apática e parecia, durante o sono, conversar com pessoas no quarto. Eram conversas longas como se estivesse recebendo algumas instruções. Fisicamente, não se alimentava direito e sentia muito tremor devido à debilidade orgânica. Dr. Ernesto fez-lhe algumas perguntas, às quais a senhora respondia muito solícita. Feitos os exames de rotina, ele pediu que fossem realizados alguns mais específicos, laboratoriais. Antes de sair, a avó virou-se para Ernesto e disse: Ah! Já ia me esquecendo. Tudo isso começou há exatamente uns 4 meses, desde a morte de meu marido, o avô que ela tanto gostava. Ernesto ouvia e reafirmou-lhe o pedido dos exames, achando tratar-se, talvez, de uma anemia. O tio vira o modo como o sobrinho atendeu a menina, muito carinhoso e paciente. Porém, viu também que o fato de a senhora ter mencionado a morte do avô fez mudar de fisionomia. Ficou um tanto cismado, pensativo. Enfim, aguardaria o desfecho da história para quando viessem os exames. Por ora, recomendara-lhe uma alimentação mais proteica e que ingerisse bastante líquidos. Pelo passeio, Ivo e Diamantina pararam embaixo de grande árvore, onde a sombra estava tão convidativa que até os cavalos dirigiram-se a ela, mesmo sem serem guiados. Ivo segurou Diamantina pelas mãos e tentava falar-lhe do que lhe ia no coração. A moça tremia sem saber o motivo, as coisas misturavam-se em sua cabeça, e em sua mente as palavras de Sinhatina tinham um eco incomensurável. Pediu forças ao Pai Criador para que não viesse a magoar o rapaz, pois sabia quão sérios eram os seus problemas, mas também pensava em si mesma, nos seus próprios sentimentos.
O momento parecia não acabar. Algo de mágico tingia de um azul claro a sombra em que se encontravam. Ivo insistia em segurar-lhe as mãos e quase apertando-as soltou um desabafo. Diamantina, não posso mais fugir. Estou apaixonado por você. A moça empalideceu e percebeu que, mesmo que estivesse desconfiando de algo, não estava preparada para aquele momento. A cena assim permaneceu. Semanas se passaram, e Diamantina continuava seu trabalho da música com Ivo, que, de certa forma, estava arrependido de ter se declarado. Dona Carmen ouviu por alguns dias o desabafo do filho e aconselhou-o a dar tempo ao tempo, pois tudo se ajeitaria. Quanto a Diamantina, esta se posicionara com firmeza, não dando ao rapaz qualquer ilusão com relação aos seus sentimentos. No consultório médico, após vários dias, algumas semanas talvez, retornaram a avó e neta com os tais exames pedidos pelo Dr. Ernesto. Na antessala, aguardavam silenciosas. O aspecto da menina não era dos melhores. Ao entrarem no consultório, Dr. Ernesto examinou a garota e viu o resultado dos exames, analisando-os detalhadamente. Nada acusavam. Nem mesmo uma leve anemia que fosse. Dr. Nelson parecia perceber as intenções do sobrinho, pois este lhe pedira para ficar a sós com a avó e a paciente. O que será que esse menino está pensando? Cismava o tio. Não gostei nada dessa atitude, mas, enfim, vamos ver qual é a novidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O rapaz iniciou uma conversa bem franca com a avó da garota. Minha senhora, estou abismado. Nada foi encontrado nos exames de sua neta. Seria muito fácil eu lhe dizer que se trata de uma doença psíquica, mas não estaria sendo honesto comigo mesmo. Quero ir a fundo em todos os casos que pego e confesso-lhe que até sonhei certo dia com isso. Não foi à toa que pedi que meu tio saísse, pois ele jamais aprovaria o que agora vou lhe falar. Por acaso a senhora já ouviu falar de Sinhatina? Claro, mas tenho medo dessas coisas, doutor. Estou admirada de o senhor estar me perguntando isso. Sabe, senhora, sempre achei que além da ciência médica existe algo superior que coordena tudo o que se passa conosco. Há tempos venho estudando nesse sentido mais amplo, querendo ir além das fronteiras daquilo que é conhecido. Sei que aquela humilde mulher tem conseguido prodígios com suas preces e não é de hoje. Bem, a senhora é quem sabe. Na minha condição de médico não deveria estar lhe dizendo essas coisas, mas, como ser humano, nada me impede de pensar além das restritas fronteiras. A senhora, ainda meio estonteada pela atitude tão generosa do jovem médico, pediu-lhe o endereço de Sinhatina. Ernesto deu-lhe o endereço oferecendo-se para acompanhá-la. Sabe, doutor, preciso ir logo. Estou com muita pena da menina. Poderíamos ir hoje? Perguntou ansiosa. Claro, espere-me no final da tarde na praça e iremos procurá-la. Peço-lhe, porém, que guarde segredo dessa nossa conversa. Despediram-se e, ao cair da tarde, como haviam combinado, foram ao encontro de Sinhatina. Tião vinha chegando de mais um dia de trabalho, assoviando alegre melodia. Menino, você viu passarinho verde ou o quê? Benção minha avó. Tô contente pela vida, não basta? Claro que sim. Se nós soubesse o valor que tem estar vivendo, nós não ia de jeito nenhum se preocupa com nada. Tudo se ajeita. Vem vindo gente para eu atender. Vê se me ajuda na oração, meu filho. Naquele instante, ouviram-se palmas no portão, e Sinhatina ordenou amorosamente que as visitas entrassem. A avó e a menina, seguida por Dr. Ernesto, adentraram a humilde casa. Tião permanecera sentado num pequeno banco e fazia orações.
Sinhatina via a pobre menina e um senhor desencanado enlaçando-a. Olhou para o doutor Ernesto e perguntou-lhe: Doutor, que eu posso fazer por ela? Tentava talvez ver a atitude do médico. Bem, Sinhatina, não é porque sou um médico que me restrinjo simplesmente às coisas da matéria. Pelo que tenho pesquisado, há muito mais coisas que nossos olhos de carne não conseguem enxergar. Meu filho. Já vi que você não tá pra brincadeira não. Vamos socorrer quem precisa, não é mesmo? Assim falando, dirigiu-se até a jovem e começou a fazer linda oração. Naquele instante, pela boca da menina, começaram a sair palavras de tristeza e um choro de lamento. Era o avô dizendo da falta que lhe fazia a neta e sua inconformação com a morte. No mesmo instante, a avó conseguiu identificar-lhe as palavras e chorou muito. Doutor Ernesto estava atônito. Olhou para Tião, que permanecia com os olhos fechados, orando pelo auxílio que, no momento, se fazia necessário. Sinhatina conversou com o espírito desencarnado que, pouco a pouco, se rendeu aos seus sinceros argumentos e foi levado para o devido tratamento na espiritualidade. A menina voltou ao normal e parecia ter acabado de acordar de um breve cochilo. A avó, ainda muito emocionada, ouviu as recomendações de Sinhatina quanto ao fato de deixar que o marido seguisse seu caminho no além. Sinhatina sugeriu que ela desse a um asilo roupas pertences ao falecido que só estavam atrapalhando o ambiente e liberando energias de apego e estagnação. A tudo o doutor Ernesto ouvia sem dar uma palavra. Sinhatina foi até o paiol e trouxe alguns ovos de pata para que a senhora fizesse gemadas para a menina, que logo estaria bem, novamente não se esquecendo, porém, do principal remédio: a prece. Tião acompanhou-os até o portão, e a avó, abraçada a Sinhatina, não sabia como agradecer. Agradeça ao Pai Maior, minha filha. A nós só cabe fazer a nossa parte. Não carece de ficar jogando flor pro que não sou eu que faço. Eu sirvo o que meu Senhor Jesus recomenda. O amor ainda é o maior remédio para curar todas as feridas dos homens. Vão com Deus, em paz. E entrou, agradecendo como fazia a quase todo instante. Até certo ponto do caminho os três não trocaram palavras, até que a jovem perguntou: Vó, estou com uma fome. O que aquela senhora fez? Eu não vi nada. A avó, chorando e vendo escapar dos olhos do doutor Ernesto uma lágrima, contou-lhe que aquela senhora fez uma oração para que o mal-estar fosse embora e que, um dia, talvez, ela até pudesse entender melhor. Chegando à cidade, o doutor Ernesto sentia-se acabrunhado diante de tanta grandeza de espírito de alguém que nem acesso às letras, ao conhecimento, tivera. Pensava ele. Como falar o que sucedeu ao meu tio? No mesmo instante, achou melhor não dizer nada, embora não soubesse o que lhe esperava na casa do tio. O rapaz entrou e sentiu que o clima estava carregado de animosidade. O tio, enquanto a esposa lidava com o jantar, chamou-o até o seu gabinete para conversarem. Já foi logo dizendo: Ernesto, onde já se viu o que fez? O rapaz, trêmulo, nada respondeu. Continuou o tio: Não negue nada, pois vi o momento em que aquela senhora e sua neta seguiram com você para as bandas da fazenda do Pedro. Você foi buscar socorro na casa daquela velha? Responda Ernesto. Disse rispidamente. Ernesto queria que o chão se abrisse sob seus pés para sumir naquele instante da frente do tio, mas sabia que teria de ser sincero com sua própria consciência. O rapaz resolveu enfrentar logo aquela situação e disse: Meu tio, com todo o respeito e amor que lhe tenho, existem coisas das quais busco explicações. O senhor já parou para pensar no que está além da vida física? Quando eu era residente em um hospital, não aguentava ver a situação aflita de pais que perdiam seus filhos com terríveis doenças, em tenra idade.
Perguntava-me por que a medicina não havia conseguido salvá-los. Eu nunca encontrava respostas que preenchessem o vazio que sempre ficava no meu coração. Eu não admitia ter de dar a notícia de que alguém não tinha mais esperanças de vida. Isso para mim era viver um pouco da morte também. Morte dos meus sonhos, das minhas idealizações de amor à medicina. O tio escutava tudo calado. Ernesto prosseguia. Comecei a me questionar a respeito desse ser maior que a tudo criou e percorri vários caminhos para chegar até aqui. Admito, sim, que estive na casa de Sinhatina, porque, para falar-lhe a verdade, vim para cá imbuído num sentimento de busca de respostas a não tantas indagações que me vêm à mente. Posso lhe garantir que aquela humilde senhora sabe muito mais coisas da vida do que nós dois juntos, com nossos diplomas. Para que o senhor saiba, a menina saiu de lá bem, e isso é o que importa. O rapaz desabafou e confessou tudo o que lia nos pensamentos e, por conseguinte, o tio, que não admitia essas coisas, ficou embasbacado. Jantaram, e aquela noite fora diferente. Ernesto dormira como alguém que sentisse a consciência tranquila. Quanto a Dr. Nelson, só teve pesadelos. Todas as coisas ditas pelo sobrinho iam contra tudo o que ele pensava, porém admitia que havia seu fundo de verdade. Outro dia amanhecia. O tio cumprimentou Ernesto à mesa do café e ligeiramente deu a entender que não gostaria mais de falar no assunto.